Oi, tudo bem? De volta nessa série de sentimentos tóxicos. Você pode acompanhar, nós já falamos sobre a depressão, nós já conversamos sobre a ansiedade e hoje a gente encerra essa série sobre um tema que realmente tem me preocupado muito, é fruto das minhas orações, da minha preocupação e também algo que fortalece muito a minha missão de falar do amor, da paz, do bem de Deus, do poder que Jesus tem no nosso interior, porque imagina que nesses breves minutos que eu acabei de começar a conversar com você, alguém já tirou a sua própria vida. A cada 40 segundos, alguém tira a sua própria vida. E na cartilha de prevenção ao suicídio da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho de Medicina, parece que mais de cada 100 brasileiros, 17 já pensaram, pelo menos uma vez, em tirar a sua própria vida. É aquilo que a gente chama como comportamento suicida. Não é só a tentativa de você tirar, mas os pensamentos e os planos de tirar a sua própria vida. Então hoje nós vamos ter uma conversa sobre o suicídio, porque se existe algo completamente contrário ao nosso instinto de sobrevivência, é você querer encerrar esse dom tão lindo, tão soberano, tão supremo, que é a nossa própria vida. Imagina que por dia, só no Brasil, 25 pessoas se suicidam e outras 20 tentam tirar a vida, graças a Deus, sem sucesso. É um problema sério, mas eu acho que pouco se fala sobre a prevenção do suicídio. A gente viu essa série do Netflix, que já está na 3ª temporada, que, aliás, eu tive a curiosidade de assistir ela por completo, né? Ainda não entendo a motivação dos autores, e graças a Deus que a Netflix editou os episódios, que era praticamente um ABC, um manual de como se matar, que eu achei super prejudicial a qualquer adolescente que está com a sua mente, o seu cérebro ainda em formação, né? E até para adultos também. Agora, se esse é um assunto que está no Netflix, que está no nosso dia a dia e muitas vezes a gente não percebe, não é difícil a gente lidar com famílias que têm suicídio e que as pessoas sempre são pegas de surpresa. Nossa, eu nunca imaginei que aquela pessoa ia se suicidar. E o importante de toda essa conversa é que o suicídio, ele pode ser evitado em 25%, em quase 90%, se a pessoa encontrar em você ou no seu próximo um lugar de ajuda. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com o Dr. Luiz, de como ajudar, de como abaixar esses índices e de como promover a vida. Fala um pouquinho sobre isso, Dr. Luiz. Tão triste a pessoa pensar em tirar a vida e executar isso, não é? Você, na apresentação, falou algo muito interessante, né? Assim, a única coisa que eu negocio, que eu tenho, é a minha própria vida. E isso passa a ser uma moeda de troca. Ao contrário do que se efetivamente pensa, o suicida não necessariamente ele quer chamar uma atenção. Não necessariamente o suicida é alguém triste. Não necessariamente é alguém que está recluso. Muito pelo contrário. É muito mais perigoso o potencial suicida do que o suicida em si. Você também disse o seguinte, né? Tirar a própria vida. Se a gente pegar principalmente algumas bases da psicologia, né? A teoria freudiana, ele vai falar muito disso. A gente só pensa em morte o tempo todo. Porque eu estou vivo. Verdade. Né? Então, para não morrer... Ah, sim. Eu valorizo a vida. Eu valorizo a vida. Tá. Né? Então, eu penso nisso. E outra, a todo momento eu acho que morte é solução para alguma coisa. Nossa, estou com ódio de tal situação, eu queria morrer numa hora dessa. A diferença é o pensar, o desejar, o querer e o fazer.
um caminho bem distante, Pensar, eu penso o tempo todo. Se eu não tivesse aqui, eu não teria esse problema, óbvio. Ótimo. Né? Se eu não estiver aqui, a minha vida podia ser diferente. Porque então, o pensar... O pensar, o desejar. O desejar. O desejar é eu já quero. começa a ficar perigoso. É. E esse é o mais perigoso e é onde a gente vê novamente com os adolescentes que está sendo um alto índice de suicídio. Por isso eu fiquei muito triste dessa última matéria. Eu li há poucos dias atrás que a mãe passou o dia inteiro com a filha e a filha ficou no celular o dia inteiro, o que ela achava normal. E no outro dia, quando ela foi acordar a filha estava morta, tinha se suicidado. Outras 2 mães que eu atendi recentemente, foi o mesmo relato. Né? A mãe tinha planejado a viagem dos sonhos da filha, era uma filha única também, e estava tudo planejado para a viagem. A mãe saiu para comprar algumas coisas, quando voltou para casa, e a mãe, nesse caso, a mãe se sentiu punida pela filha. Né? Como que ela faz isso comigo? Né? E num terceiro caso também, né? A criança, né? A moça, todos os casos, por um acaso, foram mulheres que eu acompanhei, recebeu alta da medicação, de tão bom que estava o quadro, foi liberada para passar as férias de Natal e no verão tirou a própria vida. Né? Você comentou algumas coisas bem interessantes do suicídio, né? Assim, eu deveria falar sobre suicídio. Eu não falo sobre suicídio. Precisa falar. Precisa falar, porque é um fato real. E eu tenho alguns indícios, né? Então, quando a gente vai estudar um caso de suicídio, principalmente em família, a gente descobre que isso já tem antecedentes na família, se não com essa pessoa, com alguém lá de trás. Entendi. Não é que o suicídio ele é hereditário, não. Mas tem sempre algum histórico mal resolvido. E aí eu preciso colocar o meu lado espiritual, que a gente acredita que existe opressões hereditárias que vão assolando aquela família, que você colocou da maneira técnica, que aí vale ficar atento, se isso tem um histórico. Porque assim, eu posso ter componentes que favoreçam. Se a família é muito destrutiva, esse sentimento vai estar mais presente. Entendi. Porque eu não posso te destruir, então eu me destruo. Então, por exemplo, nesse segundo caso, a mãe tinha muito essa sensação. Isso, e aí é curioso. E aí eu vi que a relação não era boa mesmo, da mãe com a filha. Para te punir, eu tiro a minha vida, afinal você valoriza a minha vida. E você vai ter que viver com isso pro resto da vida. E eu vou te culpar para o resto da vida. Então tem todo um mecanismo, por isso que é muito interessante a questão do suicídio, que a gente vai muito mais para a psicologia familiar nessa hora, e para a terapia familiar. Tem uma psicodinâmica acontecendo ali muito importante. Eu não estou deprimido sozinho, eu não estou ansioso sozinho, eu não sou um suicida sozinho. Né? Eu tenho todo um mecanismo, e curioso, até um assunto, a gente também vê isso em transtorno alimentar. Tem uma representação familiar ali. Todo mundo é gordinho na família, né? Ou eu me torno anoréxico, a anorexia for, que é grave hoje, leva ao suicídio também. Também. Então, assim, que é um processo mais lento. Então, o filho tem que ser perfeito, né? E aí eu tenho que entender essa psicodinâmica para poder... desativar eu vou colocar ela. Entre aspas aqui, salvar esta pessoa do potencial suicídio. Eu não vou te salvar nunca. Pode, então, se deve conversar abertamente sobre suicídio? Assim como deve falar sobre álcool, drogas, sobre aborto, sobre tudo. E isso deixou de ser dito. Não, a gente já discute isso na escola, até porque meu amigo da sala tal. Então, assim, é trazer isso. E esse é um outro componente. Acontece um suicídio em sala de aula, não se fala, não se trata. Entendi. E precisa ser conversado. Tem um impacto, precisa ser conversado. Qual é o valor da vida? Por exemplo, eu que já sou adulta, formada, essa série do Netflix teve um impacto para mim. Eu achei de tão mau gosto a cena do suicídio da menina. Eu, sinceramente, né, depois os autores fizeram vídeos se explicando, mas eu ainda não entendo o objetivo dos autores em mostrar, ensinar como... Olha que interessante, você tem filhos adolescentes. A gente imagina que adolescente nunca sabe de nada. Eles sabem. Mais do que a gente. Mas não precisa tornar isso uma... Só que a hora que a série é bem questionadora, eu concordo plenamente com você, mas assim, ele vai questionar as razões que levam para.
Eu tenho que entender isso. Entendi. Você acha que a série trata as Ela, razões? de uma certa forma, ela é educativa. Ah, sim. Porque eu tenho uma série de componentes que acontecem. Pega, então, a série e usa para... Então, Ela o bullying é na educativo, escola, o isso. cara que expõe ela na intimidade, Isso. ela nova num outro ambiente. A relação da família. Na verdade, a série pode ser uma janelinha para abrir a conversa. Ela é educativa, ela está mostrando, e mim o foi, documentário, exatamente isso, o documentário diz o porquê disso. Então, e aí eu achei que no documentário, eu falei, ainda não, achei despropósito. Aí quando entrou a edição, eu achei que faz mais sentido, porque aí sim, você pode falar todas as pressões que o adolescente hoje sofre, muito maior, porque o bullying não termina na sala de aula, ele continua com você 24 horas por dia, Nas né? mídias sociais, como falamos. Então mostra muito a menina completamente oprimida, aquele cara que ficava atacando coisa no quarto dela, tirando foto dela. Imagina que desespero. Agora você imagina um adolescente que está vivendo isso. Desesperador. Ele não pode compartilhar isso e dentro de casa, porque provavelmente ele também não é reconhecido. Mostra isso na série, né? Que os pais estavam tão preocupados em vencer na vida, que eles acabaram não percebendo isso. O que eu acho também assim, né, doutora, eu não gosto de pesar em pai e mãe, porque eu sei que pai e mãe sempre faz o melhor. Mas, se parou para assistir esse conteúdo, vale a pena, dentro do melhor que você faz, ou que você pôde fazer, abrir o diálogo, né? E assim, que família é essa que não conversa? É a primeira pergunta que a gente faz, né? Se já teve lá um suicídio em família, por que não se diz quais os fatores que levaram a tal indivíduo? E aí surgiam segredos de família. Não vamos falar sobre isso. Então fica aquela coisa, bom, se meu tio, meu primo, seja lá, fez e virou o foco, por que eu, sem o meu senso crítico, também não posso fazer? Porque passa pelo senso crítico. Então, né? A conversa é fundamental. Para tudo. E como que a pessoa que está ao lado pode perceber e ajudar, já que 90% dos casos, quando a pessoa encontra ajuda, e a série mostra isso, né, que a menina procurou ajuda algumas vezes e não encontrou ajuda, não encontrou empatia, não foi levado a sério aquele sentimento, né? Como ajudar uma pessoa que tem esse desejo, já passou do pensar, né? E é muito curioso, eu digo muito isso, empatia é se colocar no lugar do outro, mas eu não sei a história dele. Então, tá bom, eu entendo, deve estar pesado, o que eu posso fazer para te ajudar, mas não o que eu vou fazer para resolver. Não queira resolver. Eu não dou solução, a minha dor é minha. Tudo que você falar vai ser falado no teu histórico, na tua percepção, mas a dor é minha. Então não procure dar soluções. O que eu posso te ajudar? O ouvir ajuda, doutor? Muito. E ouvir sem crítica. Porque essa pessoa já está sendo culpada, ela já está sendo criticada, ela já está sendo... o sofrimento dela é grande. Esse ouvinte, o que ele pode fazer com tudo aquilo que ele ouve? Então, tem uma coisa muito curiosa que é assim, quem é a pessoa que pode ajudar? Tem um caso que eu uso em aula em que a amiga chega para conversar com a garota que está em estado de depressão, quase para um suicídio. E essa menina passa a ser o vínculo para buscar ajuda. Ela pode ser um elo. É o elo. É o elo. Então, se o problema é com os pais, eu não vou conversar com os pais. Tem uma boa relação na escola. Você vai arranjar uma bela confusão. Aliás, vai potencializar o problema. Não, né? Tenha sabedoria nessa hora. Escola, tem coordenador pedagógico, tem um professor que eu posso confiar, tem alguém que eu posso chegar para essa pessoa pedir ajuda e que ela vai ser ouvida. Porque o que ela quer, efetivamente, é alguém que entenda que ela está passando por um problema. Eu volto a dizer, eu não consigo impedir alguém de se matar. Mas você pode ajudar. Mas eu posso ajudar. Quem quer de fato, não tem como ajudar. Não, doutor. Porque ele já está determinado. Esse é o perigo, é quando você fala assim, mas era uma pessoa tão boa e se matou de uma hora para outra. Estava rindo, feliz, foi trabalhar. A determinação é tanta que ele tem que chegar na execução.
Porque diz que a pessoa, quando ela está com esse desejo, com essa determinação, ela entra no final, na verdade, numa fase muito produtiva, porque é o adeus, né? De tudo que eu li. É a concretização. É a concretização, então é aquele último adeus, então ela acaba realizando muito, tendo um momento muito, tipo, é o final, né? Eu acho que é importante a pessoa... Agora, você não tem como mexer na determinação dessa pessoa, colocando umas pontinhos de interrogação? Se ela aparecer antes do objetivo acontecer. Ah, sim. É isso que eu quero dizer. Entendi. Se eu tiver que me matar agora, eu vou fazer agora. Se eu conseguir entender que tem um quadro que precisa ser trabalhado antes, esse agora pode demorar um pouco mais ou até não acontecer. Agora, doutor, o que você faz com essa pessoa que tentou ajudar e a pessoa está determinada, vai lá, a pessoa que fica depois destruída, então? Então, quem está determinado não vai pedir ajuda. Ah, entendi. Se a pessoa está pedindo ajuda, ajuda com vontade, que ajuda ainda com tem vontade espaço. da escuta ativa. Escuta e escuta, faz um... não tenta dar solução, porque ela não quer a solução ela já tem, né? Mas o que é que eu posso te ajudar para que você não sofra como você sofre? Porque tem um sofrimento. A morte é a eliminação de sofrimento. Como é que se alivia o sofrimento de alguém, doutor, nesse ponto? Diz do que está te causando dor. O dizer alivia sofrimento? Quando eu não falo, o corpo adoece. E quando a pessoa fala ela alivia sofrimento? O corpo melhora. Então, converse muito. Muito. Não só com você, esse é que é o problema. Porque você dá sempre respostas para o meu próprio problema. Né? A morte vai ser a solução. Mas converse com alguém que você confie. Como já falamos aqui. Sim, um amigo, um pastor, um padre, um psicólogo. Alguém que vai te orientar. Alguém que você sinta de que, de fato, você precisa colocar isso para fora. E quais são as frases na conversa da pessoa que está pensando em suicídio que o ouvinte pode levantar um alerta? Vamos lá. Coisas que eu não devo dizer, vamos colocar assim. Né? Não, coisas que eu estou ouvindo e eu falo, putz, isso é mais do que uma conversa. Essa pessoa está precisando de uma ajuda um pouquinho mais séria. Assim. Ela está precisando mais do que um ouvinte. Então vamos lá. Se eu começar a conversar e coisas que eu não devo dizer é bom também. A gente pode encerrar com essa. Isso que eu vou... É por isso que tem o outro lado. Estou conversando com você assim, olha, estou triste, a vida não vale a pena. Ok. Se isso se torna um pensamento e uma fala recorrente... Fica preocupado? Fica preocupado. Né? Olha, estou pensando em me jogar, andei vendo ponte, estou lendo isso na internet, enfim, tem uns sinais. A diferença é se eu quero ler os sinais. Ótimo. O que eu não devo dizer? O que não dizer nunca? A sua vida é importante. Por quê? Porque ele já disse que a vida dele não é. E aí fala o que então? Ok, por que nesse momento a sua vida te dá sofrimento? Faz a retórica. O tempo todo é uma retórica. Isso é um processo socrático. É isso que eu ia falar, de Sócrates, né? Isso é um processo, devolve para ele. Por que você está com dor agora? Porque ele precisa falar da dor, o que ele não fala, ele quer eliminar a dor. Tá bom. Né? E aí a pessoa pode ajudar a aliviar essa dor. Isso. Não fala que a tua vida é importante. Não fala, você não tem o direito de tirar. Acho que a primeira coisa que eu ia falar é isso. Eu não ia falar não tenho direito, mas a primeira coisa acho que eu ia falar é a tua vida é tão importante. Então, mas é importante para você no seu referencial. Eu já perdi o referencial. Isso, é exatamente importante ver. Aí eu estou sendo empático. Então por que a tua vida não é importante para você agora? Agora. Por que ela perdeu o valor? Por que ela perdeu o significado? Porque eu perdi mãe, porque eu perdi o emprego, porque eu não conquistei coisas. E isso é o que a gente vai trabalhando na terapia. A pessoa que pode fazer essas perguntas para si própria? Pode. O grande ponto é a gente nunca sabe para que veio aqui, né? E aí eu volto a dizer o que eu já disse nos outros programas. Eu vim aqui para ser feliz. Com certeza. Muito bom, adorei a conversa com o Dr. Luiz. Encerrando então a nossa série sobre sentimentos tóxicos. Tá aí o Instagram do Dr. Luiz, Luiz37 Silva, e você acompanha aqui pela Rede Gospel e também nos canais do YouTube todo esse conteúdo para ajudar você a lidar com os nossos sentimentos, que eles podem ser a maior fonte das nossas realizações, felicidades, objetivos e também dos nossos maiores angústias, sofrimentos, culpas e tristezas. É só fazer deles na dose certa
os nossos maiores aliados. Doutor Luiz, adorei a conversa com você. Prazer Também enorme te gostei. receber aqui, viu? Obrigado. E a gente continua, então, aqui na nossa programação. Para você que quiser mais conteúdos, para você que tem curiosidade sobre outros assuntos desse tema, pode mandar um e-mail no endereço que está passando aí na tela, blogbispafê@gmail.com. Eu vou ficando por aqui. Para vocês eu deixo aquele beijo. Fique na paz.